aumento total de preço. Não é jornalismo baixo. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã do dia 8 de julho de 2025, terça-feira, 7h40, 10 minutinhos de atraso hoje, hein? Porque eu tive um probleminha aqui tecnológico, eu, sem querer, desliguei tudo, e aí tive que reiniciar tudo e refazer tudo que já estava feito. Mas, de qualquer maneira, espero que esteja tudo rodando bem aí para vocês. Aqui está me indicando que está um pouquinho instável a internet, então se por um acaso ficar ruim aí para vocês, vocês me avisem, por favor, tá bom? Em princípio, vai tudo andar normalmente, como tem sido das últimas vezes. Eu cometi este pequeno equívoco e o StreamYard aqui também, que é o que abriga essa transmissão, também está com novidades, então algumas coisas estão meio diferentes aqui, mas nada que não, como é que se diz? Que não seja o normal de tudo. Muito bem. Então, bom dia a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Vocês vão notar aí, o nosso querido Edwin já viu isso na semana passada, eu esqueci de falar. Já está disponível para vocês aí o Superchat, que é para quando as transmissões estiverem mais movimentadas, você pode, para que o seu comentário ganhe destaque, você dá um dinheirinho e o comentário sobe, então, nos destaques. É o famoso Superchat, ou Superchat. Depende aí de onde você estudou inglês, se estudou, se não estudou, ou se está que nem uma jornalista aí que foi ler o post do Trump, se enrolou toda e o pessoal agora está pegando no pé dela. Gente, também ninguém precisa, né? Ninguém é obrigado a saber inglês. Então, a pessoa faz o melhor que ela pode, né? Obviamente, algumas pessoas são mais cruéis aí que as outras nesse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, deixa eu falar. Hoje a gente vai falar, obviamente, sobre as tarifas do Trump, né? O tarifaço do Trump mexeu ontem com o mercado todo, sacudiu tudo de novo. Teve uma mensagem clara, específica para os BRICS, que os BRICS têm incomodado bastante o Trump, principalmente nessa conversa de substituir o dólar, né? E a gente vai ver que o Lula foi a principal voz contrária, né? A voz mais forte, mais contundente contra isso tudo, e talvez seja uma estratégia eleitoral muito mais do que uma defesa da soberania, aquela coisa toda, e vocês vão entender já já. Eu vou falar sobre as tarifas, vou falar sobre o que mudou lá do dia 2 de abril, né, para agora, e também... Aí agora deu uma travadinha, né? E também vamos falar um pouco sobre as respostas do Lula a isso tudo e também a nossa agenda aqui econômica e o giro dos mercados, obviamente. E também vou falar sobre uma novidade, alguns de vocês já devem ter notado aí embaixo, tem algo que é o Clube de Membros, né? Inscreva-se, tá aí, seja membro, eu acho que está escrito aí. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre isso, mas já está aí um botãozinho novo, que era aquele botão que a gente estava esperando dos 500 inscritos, agora que temos 541, já foi aprovado ali como eu posso arrecadar um dinheirinho a mais aí para o Esquina Sucupira, para apoiar essa iniciativa do Esquina Sucupira. Então não se acanhem, se você quiser ser membro, tem algumas vantagens, eu vou mostrar para vocês já já, mas antes quero passar aqui pelos bons dias do pessoal que já está por aqui. A Letícia Vardasca Lima já está aqui, bom dia. Carmelina de Moura, Cristina Cunha, Eneida Alves, Wilson Júnior, Vera Reis, Maurício Henriques, que está querendo asilo político em Sucupira. Rapaz, sempre tem, né? Sempre tem espaço. Sucupira é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E daqui a pouco eu vou falar sobre essa novidade que me deixou muito feliz, que é o Clube de Membros. Mais uma chance, mais uma alternativa para você apoiar aí o Esquina Sucupira. Hoje eu estava até lendo o Guardian. O Guardian, não sei se vocês conhecem, é um jornal britânico mais à esquerda, assim, né? E tem um texto, até achei bonito, acho que eu vou fazer um texto parecido aqui, da editora-chefe, falando, olha, a gente está sofrendo aí vários ataques, no caso deles lá, o Trump tentando cercear a liberdade de imprensa, né? Aqui no Brasil
não dá para falar quem, porque está muito pior do que eles lá. E aí, esse mecanismo, né, esse jornal, essa publicação só existe graças à contribuição aí dos assinantes, né? Então assine, veja se você pode assinar. Então, se você quer apoiar essa iniciativa aqui, que é o nosso Esquina Sucupira, que não é exatamente um combate, uma briga pela liberdade de imprensa, mas isso é importante para a gente também, mas é muito mais uma conversa que a gente está tendo para que a gente entenda, né, os mercados financeiros e entenda como é que a política mundial, global e a política nacional, principalmente, afeta o nosso bolso e os seus investimentos, né? Você que deve ser um super rico, se você assiste esse programa, provavelmente você é um super rico, porque super rico, amigo, é qualquer um que ganhe um dinheirinho, né? Basicamente isso. Pelo menos essa está sendo a lógica aí com esses, né? Você já comprou na Shein? Já comprou? Então você é super rico. Já comprou do Alibaba? Já comprou essas coisas de delivery? Já? Então você é super rico, amigo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tarifaço do Trump. Trump ontem, então, acaba amanhã aquele primeiro prazo, porque já foi estendido ontem mesmo o prazo para os acordos tarifários, né? Trump tinha dito lá no começo que seriam 90 dias para 90 acordos, etc. e tal. No fim das contas, veio uma mixaria, mudou pouca coisa e tem coisa que, inclusive, piorou, né? E não está fechado, não estão fechados ainda. Fechado mesmo só tem 2 acordos, que nem está muito fechado, é com o Vietnã e com o Reino Unido, que ainda faltam alguns ajustes, mas o Reino Unido ficou naquela tarifa de 10% e o Vietnã ficou numa tarifa de 20%, se não me falha a memória. Mas o Reino Unido ainda conseguiu algumas outras benesses aí, o alumínio, por exemplo, está isento, e tem mais algumas outras benesses. De qualquer maneira, o Trump ontem enviou cartas mudando as tarifas, né, de alguns dos países que estão em negociação ou que estão tentando negociar, né, e não estão conseguindo aqui. Eu peguei isso aqui do Valor Econômico, algumas tarifas, né? A África do Sul ficou em 30 a 30, Bangladesh saiu de 37 para 35, Bósnia de 35 para 30, Camboja de 49 para 36, Cazaquistão ficou praticamente na mesma, 27 a 25, Coreia do Sul ficou no mesmo lugar, Indonésia no mesmo lugar, Japão aumentou um pouquinho, Laos 48 para 40, Malásia 24 para 25, aumentou um pouquinho também, Myanmar 44 para 40, Sérvia 37 para 35, Tailândia ficou a mesma coisa e Tunísia 28 para 25, e junto com essa carta que estava avisando, tudo isso publicado lá no Diário Oficial do Trump, que é o Truth Social, que é o Twitter do Trump, né? Tudo isso publicado lá no Truth Social, as cartas falando sobre isso, e as cartas que ele mandou para o pessoal não só fala sobre essas novas tarifas, como também deixa um recadinho lá. Olha, se houver retaliação, se vocês pensarem em aumentar a tarifa contra os Estados Unidos, a gente vai adicionar nessas que a gente já mandou, essas que você colocou contra a gente. Então, o Trump endureceu mais uma vez e, obviamente, a repercussão nos mercados foi péssima, né? O S&P fechou em 0,79 de queda, aliás, aqui está dando 0,10 de alta, Nasdaq 0,79 de queda, mas agora nos futuros aqui, S&P 0,79 de queda, e Nasdaq, tá bagunçaram meu coisa aqui, rapaz. Não, fechou em 0,79 de queda ontem, tanto a Nasdaq quanto o S&P 500. Agora, pela manhã, futuro de S&P 0,11 e futuro de Nasdaq 0,25. Depois a gente passa por esses números mais uma vez, direitinho, né? Mas aconteceu o seguinte, né? Os juros acabaram subindo, o dólar acabou se fortalecendo com essa conversa toda das tarifas, é o mesmo efeito que teve lá em abril, né? E as bolsas reagiram mal, tanto aqui quanto no resto do planeta. Aqui a bolsa, o Ibovespa caiu, rapaz, aconteceu alguma coisa muito estranha aqui, caiu 1,27, se não me falha a memória, enquanto que o dólar se apreciou e foi lá para 5,48.
de volta, né? E isso, obviamente, fez com que juros nos Estados Unidos, a expectativa de corte reduzisse um pouquinho, de julho foi para o brejo, né? Como já estava mais ou menos marcado, mas a de setembro também saiu de 68% para 65% a probabilidade de um corte de juros lá nos Estados Unidos. E com essa alta de juros lá e aumento do dólar, né, apreciação do dólar, os juros locais aqui também subiram, né, pelo segundo dia consecutivo. Tá bom? Por quê? Porque com dólar mais caro você tem uma expectativa de inflação mais alta. Com inflação mais alta você precisa de juros mais altos para controlar a pressão sobre os preços. É claro que o Trump não ia fazer só isso, né? Ele falou sobre as tarifas, mandou essas cartas, divulgou as cartas que alteram essas tarifas que a gente viu agora há pouco e também colocou no Truth Social uma provocação específica para o BRICS, que era o evento que estava terminando ontem aqui no Brasil. E ele diz o seguinte, ó, qualquer país que esteja se aliando às ideias anti-americanas, nas políticas anti-americanas dos BRICS, será cobrado desses países um adicional de 10% nas tarifas. Não haverá exceções para essa política. Obrigado pela sua atenção a esse assunto. Ele sempre termina os tweets ali, os truths, os x's, os posts dele com essa frase, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se alguém pretende se alinhar a essa política anti-americana, segundo ele, que ele está chamando de anti-americana, que os BRICS estavam defendendo até ontem aí no encontro aqui no Brasil, é bom ficar de ouvido e olhos bem abertos, porque vai ter um adicional de 10% nas tarifas que vocês já têm. É claro que os BRICS reagiram, né, os representantes aí dos países que compõem os BRICS, né, que compõem esse grupo, mas a maior parte deles falou, olha, não é bem assim, o BRICS não está aqui para lutar contra ninguém, não é contra os Estados Unidos, não tem nada disso, nós obviamente estamos aqui unidos para defender os nossos interesses, mas não é contra ninguém especificamente, né? A Rússia e a China saíram pela tangente falando mais ou menos isso, a Índia não falou nada específico também, foi muito junto com Rússia e China. A África do Sul falou, não, estamos em negociação, vamos ver, não faz sentido essa tarifa contra a África do Sul de 30%, porque, afinal de contas, os Estados Unidos é superavitário aqui, a gente compra, a maior parte da nossa pauta de importação vem dos Estados Unidos, então não precisa disso tudo, mas o Brasil não. O Lula ficou meio chateado, eu já vou explicar por quê, mas vamos ouvir só o Lula falando sobre o BRICS primeiro, né? Sobre essa história das tarifas e a ameaça que saiu aí do Trump lá no Truth Social, aqui nesse post que ele colocou ontem, ainda aí perto do meio-dia. Muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Claro que alguns de vocês vão lembrar aí que o Lula também mete o nariz dele em assuntos de soberania nacional de outros países, né, para defender aqueles que ele gosta, mas isso é menos relevante aqui para o que a gente se dispõe a tratar nesse programa. Mas vocês notam, o Lula começou tergiversando, né? Não sabia se respondia, se não respondia, não conseguiu segurar e acabou respondendo, sendo até bem mais duro do que o restante dos representantes aí dos países que compõem o BRICS, né? E assim, tem várias críticas, né, que o Trump tem ao BRICS, mas a principal, o que tem incomodado o Trump
no BRICS é essa história da moeda, né, que a gente tem falado aí algumas vezes, de criar uma moeda ou não usar o dólar em todas as transações comerciais, obrigatoriamente. Por que tem que passar pelo dólar? Se eu transaciono aqui com a Argentina, por que eu tenho que ir para o dólar e depois para o peso argentino? E a Argentina faz a mesma coisa, né? O Lula defendeu isso novamente, né? Falou sobre isso novamente, disse que o BRICS não estava muito preocupado com essa história do Trump, mas e falou sobre olha aí, ó, a Maria Giacometti, que está na Argentina, viu? Da Argentina com Lula pedindo Cristina livre, é tipo isso. Eu não quis falar, mas está aí o pessoal que está lá. Aí, ó, o Maurício Henriques também lembrou que o Lula acabou de voltar da Argentina e foi se meter na história da Cristina Kirchner. Muito bem. Mas falou sobre as moedas, vamos ouvir ele falar sobre as moedas, porque ele vai citar a Argentina. Ele citou antes, não está nesse corte aí, mas eu já falo para vocês. Vamos só ouvir rapidinho ele sobre essa ideia de não utilizar o dólar em transações internacionais. Acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Então, isso obviamente não faz muito sentido, né? Essa pergunta final é justamente a pergunta mais importante de todas, né? Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Foi determinado pelo interesse das pessoas. Olha que coisa louca. Porque você não quer transacionar aqui com o Equador e receber a moeda equatoriana lá, e aí você vai fazer o que com esse dinheiro, rapaz? Você vai comprar o que com esse negócio? Quem que vai aceitar esse treco? E é a mesma coisa que um europeu pensa quando troca aqui em real. Ah, não, vou receber em real. Vamos receber real brasileiro para fazer o quê? Se você for comprar lá na China, alguém vai receber o seu real brasileiro? Ou vai receber a moeda do BRICS? O Lula lembra que em 2004 eles fizeram aquela transação, aquele acordo que você poderia transacionar entre real e peso argentino sem passar pelo dólar. E isso é só um acordo que pode ser feito entre os bancos centrais, não tem problema nenhum. Mas você precisa que esse dinheiro faça sentido, né? Se eu vendo algo para a Argentina e a Argentina me paga em peso argentino, eu estou, obviamente, correndo o risco da moeda argentina, correto? Maxi desvalorizações e outras cositas más que os argentinos andaram fazendo por aí. E aí eu estou com esse dinheiro aqui que quase ninguém aceita. Por quê? Porque tem esses problemas todos lá naquele país. E aí, como é que eu uso esse dinheiro para comprar outra coisa? Quer dizer, eu fico preso a essa bilateralidade aqui. Então, você diz que está sendo multilateral, mas você está ficando cada vez mais preso a múltiplas bilateralidades, que é muito pior. Se eu tenho uma moeda, pode ser dólar, euro, XYZ, não interessa qual é a moeda. Mas eu ter uma moeda que é aceita por todos facilita. Hoje é o dólar, pode ser que amanhã não seja? Pode. É difícil você crer que faz sentido isso que o Lula falou. Ah, não, se eu for transacionar com o Equador, eu recebo lá não sei, peso equatoriano, eu não sei qual é a moeda equatoriana, desculpa. Mas o peso chileno, peso argentino. Então, né, por que se faria isso, né? E é isso, ó, a Carmelina falando sobre isso. Ó, o fórum que determinou o dólar como moeda do mundo é o peso da moeda na economia mundial. É simples, todo mundo aceita. É uma economia que é pouco instável, né? Que tem credibilidade, é uma moeda forte, eu prefiro ficar com ela. Porque eu sei que vão aceitar quando eu for à Europa, vão aceitar quando eu for à África do Sul, vão aceitar quando eu for ao Equador, vão aceitar quando eu for à Argentina. Enquanto que se eu tiver com real, você já viu, outro dia alguém falava isso, acho que foi até aqui o professor Dumas falou isso, ó, você já foi à Europa e tentou trocar um real? O real, vai lá com R$100, uma nota de R$100, vai numa casa de câmbio e troca. Ninguém aceita. Não é
Não é por obrigação, por exigência de ninguém, porque ninguém aceita. O que o cara vai fazer com esse real depois, gente? Então, esse é o ponto de você ter aí uma moeda que é uma moeda global. Então, isso obviamente impacta a economia americana, porque tem outros desdobramentos na economia americana e o Trump, obviamente, não quer que isso ganhe força, né? Vamos supor que muda, por exemplo, para o yuan chinês. Mas o Trump não quer que isso ganhe força e tem criticado isso. O Lula respondeu aí nos BRICS, mas o que incomodou mesmo o Lula foi isso aqui. O nosso querido Trump falou sobre o Bolsonaro, diz que é amigo, que o Bolsonaro está sofrendo um caça às bruxas, que está sendo perseguido, que os Estados Unidos está de olho e que não vai deixar isso acontecer, que o único julgamento que o Bolsonaro deveria ser submetido é a eleitoral e que o Trump também já passou por isso e sabe muito bem como é, e que ele considera o Bolsonaro um ótimo presidente, muito duro nas negociações, né? Quando o cara que negocia com você fala que você é duro nas negociações, você já sabe que é mentira, né? Mas tudo bem. O Flávio Bolsonaro está dizendo aí, olha, obrigado, presidente Trump, sempre em defesa da democracia e da liberdade de expressão. Trump está certo, quem deve julgar Bolsonaro são os brasileiros nas urnas. Não se trata de justiça, se trata de uma verdadeira caça às bruxas contra quem ousou enfrentar o sistema e governar pelo povo. Parabéns pelo seu trabalho incansável, meu irmão Bolsonaro, SP, que é o outro Bolsonaro lá. Sabemos da sua luta aí, lá, né, nos Estados Unidos. Bom, o Odilei está por aqui também, bom dia. Isso, obviamente, incomodou aí as claques petistas, né, obviamente. E aí ficou uma dúvida, né? Será que o Lula vai usar isso? Não vai usar? Mas perguntado lá nessa coletiva de encerramento aí do BRICS, o Lula mandou essa aqui, ó. Não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. É mentira, gente. Ele vai sim, olha aí. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Então, por que, né? Você vai se perguntar, se todo mundo foi tranquilo, por que o nosso querido presidente Lula resolveu ser um pouco mais incisivo, né? Você vê lá no BRICS, ele fala um absurdo, uma irresponsabilidade ficar ameaçando as pessoas via redes sociais, né? Inclusive, ele gosta de falar isso porque deve reforçar o argumento de vamos regular as redes, né? Mas por quê, né? E aí tem algumas, obviamente, o Lula fica fulo da vida, ele já é um senhor de idade que não aceita mais levar desaforo para casa, ele tem um pavio muito mais curto hoje em dia do que tinha antigamente, mas uma das coisas que pode estar acontecendo agora é algo que o presidente Lula e o gabinete, não o gabinete do ódio do presidente Lula, mas o gabinete ali estratégico pode estar pensando como uma grande saída para a popularidade do Lula, que foi aquele, vamos chamar aqui de efeito Canadá, né? O Trump começou a bater nos progressistas lá no Trudeau e no Mark Carney, lá durante as eleições canadenses, falando barbaridades, e enquanto o Pierre Poilievre, o Pierre, que era o candidato conservador apoiado pelo Trump, liderava com folga as pesquisas eleitorais, né? 20 pontos mais ou menos de margem para o Pierre. E o Trump começou a bater desesperadamente no Trudeau, nos progressistas canadenses e no Mark Carney. E isso fez com que a população se unisse em torno do Mark Carney, que é o progressista que acabou vencendo as eleições, né? Estava péssimo e de repente ganhou um fôlego porque esse inimigo alienígena, né? Esse inimigo extra-estado, né? Um inimigo
estrangeiro, ele acaba unindo, né? Cria essa patriotagem toda em torno de uma figura, e como ele apoiava a outra figura, esse estrangeiro, Mark Carney acabou vencendo as eleições. Tem gente com quem eu converso no mercado financeiro que tem apostado nessa história, tem mais de mês, viu? Deve estar falando, eu te disse, até ia falar com ele ontem, acabei não falando, mas é um pouco do eu te disse que ele me falou uns 2 ou 3 meses atrás. Eu acho que o Trump vai acabar fazendo isso, acho que o Lula está provocando para o Trump fazer isso, né? E ter um efeito Mark Carney aqui no Brasil também, um jeito de levantar a popularidade do presidente Lula, que não consegue sair do piso, né? Então, há de se esperar que o presidente aproveite essas mensagens do Trump atravessadas para acabar ganhando popularidade. Na época, até conversei com esse amigo, eu falei, olha, eu acho estranho que o Trump seja tão burro assim, né? Mas, pelo jeito, ele não é, né? Falar do Bolsonaro no Truth Social e para provar que a família Bolsonaro também não está nem aí para o país, né? E só está aí para eles próprios, né? Estão aí dando vazão para o apoio do Trump, que todos sabem que mais dia, menos dia, acaba unindo todo mundo contra ele. No fim das contas, afinal de contas, você tem esse problema todo de criar um inimigo comum. Aí vai ser fácil, né? Você cria um inimigo comum para a população e a população se une para combater esse inimigo comum. Mas é basicamente isso, né? O efeito nos mercados, eu já falei para vocês, acabou atrasando um pouco mais aquela história que eu tenho falado para vocês que né, o dólar se fortaleceu, os juros subiram e tudo isso acabou atrasando um pouco aquela expectativa que a gente tinha, porque ontem teve o GPDI, e o GPDI tem preços no atacado, etc. e tal, veio com deflação forte, né, menos 1,40, se não me falha a memória, e era uma expectativa, como ele tem uma correlação razoável com o IPCA que sai amanhã, era uma expectativa de você ter um fechamento da curva de juros em função, principalmente, dessa inflação controlada. O problema é que quando você tem câmbio para cima, você tem uma inflação contratada lá para frente. E é isso que o mercado está olhando nesse exato momento. Não acho que isso vai ser algo muito longevo, né? Tem essas idas e vindas do Trump, né? Os prazos para as tarifas agora ficaram para 1º de agosto, que já estava adiantado aí pelo Scott Bessent no fim de semana, já tinha falado sobre isso. Então, o pessoal ganhou aí mais 2, 3 semanas para negociar com os Estados Unidos. Então, essas não serão as tarifas finais. E também, tudo isso é um pouco de jogo de cena do Donald Trump, né? Então, é capaz de a gente ver de novo, ver o dólar voltando, por exemplo, mais para próximo aí dos 5,40 e a Bolsa voltando aí para patamares recordes acima de 140 mil pontos, beleza? Então, essa é um pouco da expectativa e um pouco do pano de fundo político que a gente tem em função dessa história das tarifas e da briga aí política entre Lula e Trump, ou Lula e Bolsonaro. E aí, vocês têm que pensar o seguinte, por que um gestor de investimentos estaria pensando nisso, né? Porque isso tem impactos reais. Vocês lembrem que a gente está no meio de um comecinho do trade Tarcísio, né? Se, por um acaso, o Trump consegue fazer isso virar a favor do Lula, né? Todas essas posições vão sendo desmontadas e a gente tem bolsa para baixo, dólar para cima, juro para mais para cima ainda, tá bom? Então, é por isso que isso interessa tanto. Mas, antes de retomarmos aqui a nossa agenda econômica, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso clube de membros. Se você não notou, aqui embaixo desse vídeo está essa imagem aí, ó. Esquina Sucupira, seja membro. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aperta aí, inscreva-se, é de graça, não tem problema nenhum. Você vira inscrito, pode fazer comentário aqui e aí ativa o sininho também para receber as recomendações de vídeo toda vez que a gente tiver
conteúdo novo no ar e deixa o like, porque isso é importante para o vídeo ser distribuído para mais pessoas por este mundão afora. Mas o Clube de Membros, o que é o Clube de Membros? O Clube de Membros é uma forma de você apoiar este canal financeiramente e aí você tem algumas vantagens, né? Vamos lá. Se você são duas assinaturas diferentes no Clube de Membros, eu deixei parecido com o Substack e eu já vou explicar já por quê. Os preços, porque tem um motivo meio óbvio, mas eu vou explicar agora. Bom, se você é apoiador do Clube de Membros, você ganha selos de fidelidade, então do lado do seu nomezinho aí no chat, vai aparecer um selo indicando que você é um apoiador do Esquina Sucupira. Também vai ter emojis personalizados que ainda não estão prontos, mas devemos fazer em breve. E também acesso antecipado a novos vídeos, além de shorts exclusivos para os membros. Esse aí está em R$ 15,99, que é o preço sugerido do YouTube. E o outro preço sugerido do YouTube, que é R$ 19,99, é para esse aqui, ó, o Clube de Membros do Esquina Sucupira para conselheiros. Então, o nome dos membros são sempre falados quando estiver na live. Tem transmissão ao vivo exclusivas, acesso antecipado a novos vídeos e vídeos exclusivos para membros. E esse aqui, por isso que ele ficou com o mesmo preço lá do esquinasucupira.substack.com, porque os vídeos exclusivos que eu faço são vídeos exclusivos para membros do Esquina Sucupira. Eu não vou fazer você assinar as duas coisas, certo? Então, se você estiver assinando aqui, você vai ver esses vídeos exclusivos também por aqui no canal do YouTube, beleza? Então, essas são as vantagens, o pacotezinho de vantagens. Pacotezinho não, que eu estou desfazendo do que a gente está fazendo, né? O nosso pacote de vantagens para o Clube de Membros do Esquina Sucupira. Então, se você quiser ser membro, basta você assinar aí no Seja Membro e você vai receber todas essas vantagens se você for apoiador do Esquina Sucupira ou um conselheiro do Esquina Sucupira. Sobre os distintivos de fidelidade, aqui estão os distintivos para vocês conhecerem. Se você acabou de assinar, vai aparecer esse distintivo Esquina Sucupira aqui numa cor meio salmão, né? Mais de um mês, esse laranja, o mês 2 entre um laranja e um marrom, e o mês 6, a partir do mês 6, um marrom. A partir de um ano, você vira o nosso membro Gold, né? Eu copiei dos cartões de crédito. É engraçado que Gold antigamente era a grande coisa, né? Mas agora não é mais. Bom, você vira o nosso Gold, depois do segundo ano você vira Platinum, e no terceiro ano está aí o Black. No ano 3 você vira membro Esquina Sucupira Black. Então, se você tiver interesse aí em ajudar um pouco mais o Esquina Sucupira, tá aí mais uma oportunidade. Pode fazer por aqui ou pode fazer lá no... Aí não ganha essas coisas, mas pode ir lá no esquinasucupira.substack.com, que também é uma forma de auxiliar e dar força aí, de apoiar essa iniciativa que é o nosso Esquina Sucupira. Beleza? Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui para a gente passar. Por que isso está acontecendo, hein? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre vendas no varejo. Hoje saem os números do venda. Deu um tempo para você já virar membro do canal do YouTube, viu? Mentira. Porque eu não estava achando aqui, realmente não está carregando. Deixa eu só colocar aqui de novo, vamos ver se funciona. Bom, está carregando aqui. Vendas no varejo, para eu poder ver, vou até colocar aqui para vocês verem o que está acontecendo, que está carregando e não carrega. Para a gente poder ver aqui as expectativas para vendas no varejo. Onde é que foi parar isso? Para vendas no varejo não está aparecendo aqui, mas a expectativa é de 0,2% de alta no varejo restrito e depois de uma queda, né, de 0,4% no volume de vendas do varejo no mês de abril. Esse é o mês de maio. E não deve mudar muito as expectativas aí sobre juros, né? Porque, no fim das contas, o que a gente vai ter aqui é mais ou menos uma estabilidade das vendas no varejo, nem compensa a queda de 0,4% que teve
no mês anterior, o que mostra que talvez a política de juros, talvez a economia já esteja andando a passos mais lentos. Não acho, a não ser que venha um número muito abaixo desse 0,2%, não acho que a gente vai ter nada muito específico de alteração ou de algo que afete a curva de juros brasileira, tá? Que é mais ou menos essa aqui que vocês estão vendo agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Normalmente ele não traz muito atualizado, mas aqui dá para a gente ver que a ponta longa voltou a subir depois de alguns dias de queda. Por quê? Por causa dessa força aí do dólar e essa função toda com as tarifas do nosso querido Donald Trump. Beleza? Aqui está tudo meio estranho, então acho que eu não vou nem mostrar aqui, porque está mostrando Ibovespa em alta, gráfico para baixo. Eu não sei o que aconteceu aqui, então não vou nem passar sobre isso, tá, gente? Mas só lembrando, S&P agora futuro em alta de 0,10 aparentemente e Nasdaq em alta de 0,23. O Brent estava caindo um pouquinho mais forte durante o começo do dia agora, antes da gente entrar no ar aqui, e agora praticamente estável. Tem uma expectativa de que a OPEP+ se reúna na próxima reunião, decida por um aumento de produção em mais 500 mil barris de petróleo por dia, e isso também ajuda a trazer o preço para baixo. Vocês vão lembrar que, aparentemente, a Arábia Saudita tem um objetivo com o preço do petróleo, que é deixar ali perto dos $65 o barril. Isso, obviamente, acaba atrapalhando aí quem está investido em petróleo, né? Quem gostaria de vender petróleo mais caro, e também para quem tem custo mais alto, essas pessoas acabam saindo do mercado, pelo menos momentaneamente, e é uma das estratégias, uma das intenções da Arábia Saudita, beleza? Então é isso que está mexendo um pouco com os mercados nessa manhã de hoje também, além, é claro, das tarifas do Trump. Beleza? Fica a expectativa para amanhã, que é o dia do IPCA, para saber como vai ser a inflação. E aí a gente comenta um pouquinho na nossa live de sexta-feira. Quinta-feira, infelizmente, não vou poder fazer a live, vocês vão ficar órfãos da minha pessoa na quinta, mas na sexta-feira tem live e volta tudo ao normal. Beleza? A gente se encontra então na sexta-feira, de volta aqui no YouTube. Não esqueça, avalie aí ser membro ou não, ou vá lá no esquinasucupira.substack.com. Qualquer coisa, coloca no Google Esquina Sucupira, que o primeiro resultado agora é o YouTube, né? Por incrível que pareça. E o Substack está logo em seguida, é o segundo resultado na busca do Google. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Nesta terça-feira, a gente se vê amanhã no Acorda Sucupira e na sexta-feira, na nossa live, às 7h30. Não esqueçam, não será amanhã tem Acorda Sucupira, não tem feriado para mim aqui. E na sexta-feira a gente volta com a live no YouTube. Beleza? Então, até mais para vocês. Bons negócios e força Sucupira. Avante! Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é juros, câmbio baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.